Seja um cristão mais preparado para expressar a sua fé. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou o pastor Augusto Medeiros. Eu quero exaltar e engrandecer o nome do Senhor por também fazer parte dos Gideões Missionários da Última Hora. E eu quero lhe convidar a assistir a nossa mensagem e a ser nosso amigo na rede social. Augusto Medeiros Gideões. Deus abençoe você. Glória a Deus. Paz do Senhor para a igreja. Os que trouxeram as suas Bíblias, localize na mesma o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Vamos ler apenas o versículo de número 14. Enquanto algumas pessoas procuram o texto, eu quero ser grato a Deus por essa rica e maravilhosa oportunidade que Ele nos concede de estarmos ministrando a sua palavra e pregando o seu santo evangelho. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Cisino, do pastor Reuel, do pastor Henrique Reame, canal de Deus para nós aqui, neste evento tão abençoado. Deus lhe abençoe muito, e assim toda a diretoria dos Gideões, Deus abençoe em nome de Jesus. Quero mandar aqui um abraço para minha esposa, a missionária Suzane Gomes, que está nos ouvindo, junto com a nossa família e amigos ali na cidade de Belém, no estado do Pará, que estão orando, intercedendo por nós. Deus abençoe aos amigos que estão conosco também, aqui em cima dessa tribuna, pastor Nailan, pastor Leandro, pastor John e aos demais. Mateus capítulo 16, versículo 14, está escrito assim: e eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas, e toda a igreja diga amém. Tome seu assento, fique à vontade. Eu quero falar essa manhã sobre o tema características de um missionário. Características de um missionário. Ao ler esse texto, eu me pergunto, por que é que Jesus foi comparado a esses três grandes profetas? Por que é que compararam Jesus a João Batista, a Elias e a Jeremias? Compararam Jesus a esses grandes profetas porque Jesus tinha características que esses profetas também tinham. É claro que essa manhã eu não tenho tempo de falar de todas as características de João Batista, de Elias e Jeremias, mas tenho tempo de falar de pelo menos das principais características de cada um desses profetas. Por exemplo, quando nós olhamos para João Batista, percebemos que a principal característica deste profeta era coragem. Eu repito, a principal característica de João Batista era coragem. João Batista tinha coragem de olhar para uma multidão como essa e começar a sua mensagem dizendo: arrependei-vos, porque é chegando o reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. Normalmente, quem começa uma mensagem assim, exortativa, de cajado, como a gente chama lá no norte do país, termina passando bálsamo, termina passando mel, mas João Batista não. João Batista começava com arrependei-vos e terminava dizendo: eis que o machado já está posto à raiz, a árvore que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. E quem pensa que a coragem
coragem de João Batista era só para o povo, se engana. João Batista também tinha coragem de chegar diante da pessoa mais importante da sua época, que era o rei Herodes, apontar o dedo e dizer: Herodes, não te é lícito dormir com a mulher do teu irmão. Coragem! E Jesus, pastor, Jesus tinha essa coragem? É claro que tinha. A Bíblia diz que um dia Jesus foi para o culto. Quando ele chegou na igreja, quando ele chegou na sinagoga, tinha muita banca, tinha muita mesa. Jesus olhou para aquilo e disse: esse lugar não será chamado de comércio, esse lugar não será chamado de feira, esse lugar não será chamado de mercado, esse lugar será chamado casa de oração. Coragem. E olhe bem aqui para mim. Todo missionário tem que ter essa característica. Todo missionário tem que ter coragem. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: tenha coragem, Deus vai honrar a tua coragem. Diga: tenha coragem, Deus vai honrar a tua coragem. Só quem acredita que Deus ainda honra a coragem de crente na terra, levante a mão e glorifica. Quando nós olhamos para Elias, percebemos que a principal característica de Elias era a autoridade. A principal característica de Elias era a autoridade. A Bíblia diz que em um certo dia, Elias estava no cume do monte e chegou um capitão e 50 soldados. O capitão olhou para o alto e disse: Elias, se tu é homem de Deus, desce e vem falar conosco. E a resposta do homem de Deus foi essa: se eu sou homem de Deus, quem desce não sou eu, quem desce é uma bola de fogo. E Jeová lá em cima disse: bola de fogo, desça. A bola de fogo veio, matou o capitão e 50 soldados. Esse capitão tinha um amigo que também era capitão, e ele veio para revanche, chamou mais 50 soldados, chegaram no monte e a história foi a mesma: se tu é homem de Deus, desce. E a resposta também foi a mesma: se eu sou homem de Deus, quem desce não sou eu, quem desce é outra bola de fogo. Pastor Henrique, outra bola de fogo desceu, matou o capitão e os 50 soldados, porque quem tem autoridade fala na terra e Deus responde no céu. E Jesus, pastor, Jesus tinha autoridade? É claro que tinha. Houve um dia que o sacerdote reuniu 2 soldados e disse assim: vão no culto, Jesus está no culto. Podem ir na sinagoga, Jesus está lá. Vocês só têm uma missão hoje. Qual é a missão? Trazer Jesus preso. Trazer Jesus preso. Não voltem sem Jesus preso. Quando eles chegaram no culto, o Jesus estava pregando. Aí eles sentaram lá atrás e começaram a ouvir Jesus falar. Esse foi o erro deles, entre aspas, ouvir Jesus falar. Por que, pregador? Porque quem ouve Jesus falar nunca mais é o mesmo. No final da mensagem, um soldado cutucou o outro e disse assim: a gente ainda vai prender ele? O outro disse: é claro que não. E a gente não vai prender por quê? Porque ele prega. O outro disse: mas o sacerdote também prega, o fariseu também prega, o escriba também prega. Aí o soldado disse: mas com autoridade, só ele, 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 com autoridade, só ele. E eu tenho uma boa notícia para os gideões. Eu tenho uma boa notícia para os missionários. Esse Jesus que tem autoridade olhou para a sua igreja e disse: eis que eu vos dou poder e eu vos dou autoridade. Eu vos dou poder e eu vos dou autoridade. Só quem tem autoridade de Deus aqui, segure a mão da pessoa que está do seu lado. Segure, segure a mão da pessoa da direita, segure a mão da pessoa da esquerda. Segure, segure, segure. Você não está segurando na mão de qualquer um, você está segurando na mão de alguém que tem autoridade. Autoridade, autoridade. Só quem tem, levante a mão desse companheiro para o céu. Só quem tem, só quem tem. Levante a mão e segure em cima. Levante a mão e segure em cima. A minha oração é igual a de Elias. Se eu sou homem de Deus aqui essa manhã, se Deus está comigo aqui nesse lugar, uma bola de fogo desce aqui agora. Uma bola de fogo desce aqui agora. Quem recebe?
Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Ao som do fundo musical. Ao som do fundo musical. Deixa eu ver quem recebe. Deixa eu ver quem recebe. Eu espero você receber. Olha aí, ó. Tem gente recebendo aí autoridade. Tem gente recebendo autoridade. Tem gente. Eu vou deixar você receber. Ei, missionário, Satanás e os demônios não têm medo de anel de formatura, não tem medo de diploma, eles têm medo de quem tem autoridade, 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 autoridade. Olha aí, meu Deus, tem gente recebendo essa autoridade aí, ó. Tem gente recebendo essa autoridade aí, ó. Ei, Gideões não é umas férias, Gideões não é turismo, Gideões não é passeio, Gideões é lugar de crente receber autoridade, autoridade, autoridade. Mais. Aleluia. Eu encerro essa palavra agora. Eu termino essa palavra agora. Porque Jesus também foi comparado a Jeremias. Jesus também foi comparado a Jeremias. O nome Jeremias significa Deus exalta. Grita bem alto, Deus exalta. Não te ouvi, Gideões? Vai bem aqui para mim. Deus exalta. Só que Deus só exalta aquele que se humilha. Deus só exalta aquele que se humilha. Um dia, pastores, Deus disse assim para Jeremias: Jeremias, eu quero falar contigo. Posso imaginar Jeremias perguntando: aonde, Senhor? No palácio? E Deus dizendo não. No monte? E Deus dizendo não. No jardim? E Deus dizendo não. Deus disse assim: eu quero falar contigo na casa do oleiro. E tu sabes, Jeremias, que para chegar na casa do oleiro tem que descer. Olhe bem aqui para mim, irmãos. Com Deus não tem acepção. Todo mundo tem que descer. Desce o profeta, desce o sacerdote, desce o levita, desce o pastor, desce o pregador, desce o cantor. Com Deus tem que descer. E Jesus, pastor, Jesus desceu, Jesus se humilhou. Eu termino a minha participação com a citação de Paulo à igreja de Filipenses, capítulo 2, a partir do verso de número 5, Paulo disse para aquela igreja: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e na forma de servo se humilhou, e tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Olha o que acontece com quem se humilha, mas Deus o exaltou. Quem exalta é Deus. Quem exalta não é Facebook, quem exalta não é rede social, quem exalta é Deus, é Deus, é Deus. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Só quem acredita que 2016 é ano de exaltação, dá um pulo dessa cadeira, fica de pé para adorar. Deus vai exaltar. Aleluia!